Você conhece as duas principais torcidas organizadas de Santa Catarina? Então, pessoal, hoje vamos falar a respeito da Mancha Azul do Avaí, dos Gaviões Alvinegros do Figueirense, das inspirações que essas torcidas tiveram nas torcidas xarás do centro do país, lá de São Paulo, e também tudo que cerca, principalmente, quais as amizades, as alianças das duas principais torcidas de Florianópolis. Olá, torcedor, olá, torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem aqui mais uma vez. Trago para vocês mais um conteúdo aqui do canal Cancheiro, te peço a sua inscrição, quero chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. Quem sabe a gente consegue atingir essa meta. Chegamos a 22 mil inscritos, então a gente precisa praticamente dobrar o que temos hoje para cumprir o objetivo lá em dezembro. É bem difícil, então se você está chegando agora no canal, se inscreva. Se você quiser ajudar de alguma forma, a gente tem a chave Pix do canal também, que é uma forma de você demonstrar a sua gratidão por esta revista digital que está falando com vocês. Bom, gente, vamos falar então a respeito dessas duas torcidas, a Mancha Azul do Avaí, a torcida Gaviões Alvinegros do Figueirense. São duas torcidas muito importantes no cenário das organizadas, rivalizam aí com os fanáticos e com a Império Alviverde para ser as maiores torcidas organizadas do sul do Brasil atualmente, porque as torcidas de baixo, lá do Rio Grande do Sul, não são mais organizadas as principais, né? A Guarda Popular e a Geral do Grêmio são barras, então de organizadas mesmo a gente está falando dos principais da região sul em Santa Catarina e no Paraná, apesar de ter, claro, torcidas tradicionais no Rio Grande do Sul, como a Camisa 12 do Inter, a Nação Independente do Inter, a Jovem do Grêmio, a própria Garra do Grêmio também. Então, são torcidas que são tradicionais, mas hoje perdem em numeral e em presença para essas organizadas de Santa Catarina e também do Paraná. Começando pela Mancha Azul do Avaí, gente, é uma torcida muito importante na história do clube, fundada em 1995 no bairro Bela Vista, lá em São José, que é junto ali de Florianópolis, junto da Ilha da Magia, fundado pelos integrantes Fabiano Capella, Rodrigo Amaral e Alexandre da Silva. A torcida é uma clara inspiração da Mancha Verde do Palmeiras, apesar de que, claro, tem a sua própria cor, tem a sua própria referência, a sua própria identidade, é voltada ao Avaí, mas, gente, é inegável a inspiração que essas torcidas têm com as torcidas de Palmeiras e Corinthians, principalmente a Mancha, porque ela até canta músicas muito semelhantes à da Mancha Verde do Palmeiras. E não apenas isso, gente, agora entrando nas aliadas da torcida do Leão da Ilha, é muito semelhante às aliadas da Mancha, praticamente a mesma união que a Mancha faz parte, inclusive com a própria Mancha. Agora a gente vai fazer um passeio aqui, diálogo, um passeio verbal pelo Brasil para a gente falar a respeito dessas alianças. Começando pelo Rio Grande do Sul, ali debaixo de Santa Catarina, torcida jovem do Grêmio é uma das grandes amizades, uma das grandes alianças da Mancha Azul do Avaí. A Império Alviverde do Coritiba, subindo um pouquinho mais, também é uma grande amizade, uma grande relação da torcida do Avaí, até por estar muito próximo, então é muito fácil essas torcidas se unirem. Em cerca de 6 horas divide Curitiba de Florianópolis, e subindo mais um pouquinho aí começa as fortes alianças, muito próxima da União Dedo pro Alto, tá, gente? Eu conversei já com diversos torcedores organizados que sempre me frisaram, cara, União Dedo pro Alto, tu pode cravar que é Força Jovem do Vasco, Galoucura, Mancha Verde, claro, a Jovem do Botafogo por ter fundado o Gesto, mas porque outras torcidas têm algumas particularidades, mas a Mancha Azul ela tem praticamente as mesmas alianças de quem faz parte da União Dedo pro Alto. Inclusive, chegando em São Paulo, a Mancha Verde talvez seja aí a grande amizade, a grande referência, a grande inspiração, a Mancha Verde do Palmeiras, da Mancha Azul do Avaí. Subindo mais um pouquinho, a gente tem mais ao lado a Galoucura do Atlético Mineiro, que inclusive já tem uma grande briga, uma briga aí bem tradicional. Tradicional é ruim falar, né? Uma briga bem conhecida com a torcida rival, com a torcida do Figueirense, que já aconteceu e deixou os torcedores do Atlético mal lá em Florianópolis. A Força Jovem do Vasco no Rio de Janeiro é a grande amizade da Mancha Azul do CSA, então vocês veem que aí ó, é praticamente União Dedo pro Alto. Bamor na Bahia, que também faz parte da União Dedo pro Alto, é uma das amizades da Mancha Azul do Avaí. A Cearamor, na verdade as torcidas do Ceará, especialmente a Força Independente, é uma grande amizade
da torcida do Avaí, a Terror Bicolor do Paysandu, inclusive estava rodando para vocês na tela as torcidas juntas lá no Orlando Scarpelli quando o Paysandu enfrentou o Figueirense. É uma amizade muito próxima. A Terror tem uma sede, uma ala da torcida muito grande em Curitiba, que é pertinho de Florianópolis. Então uma amizade muito forte da torcida do Paysandu, duas torcidas alviazuis, Paysandu e Avaí. Como também a Jovem Fanáutico, a torcida do Náutico. Aí muda um pouquinho, gente, porque a Inferno no Coral ela é próxima das torcidas da União Dedo pro Alto, mas fora do Nordeste, dentro do Nordeste, na verdade, a união da Mancha Azul do Avaí é com a Fanáutico, gente, torcida do Náutico. E a sua xará também, a Mancha Azul do CSA, é uma das amizades da torcida Mancha Azul do Avaí, gente. Posso ter esquecido alguma aqui, mas provavelmente, porque eu sempre acabo dando mancada, mas eu procurei trazer as principais torcidas aliadas da torcida do Leão lá da Ilha da Magia. Por outro lado, gente, do outro lado da cidade, tem o Orlando Scarpelli. Eu já morei em Florianópolis, então eu sei muito bem como é essa rivalidade. O pessoal ali mais da zona dos ingleses, tem muito gaúcho ali, né? Eu morei lá, inclusive, é mais voltado ao Avaí. Eu posso estar falando alguma bobagem, mas pelo que eu percebi, era muito mais torcedor do Avaí naquela zona mais pro norte da ilha e mais para baixo daí, principalmente mais o lado do continente ali, né? É mais torcedores do Figueirense. E aí a gente fala dos Gaviões Alvinegros, que vieram antes da Mancha Azul do Avaí, inclusive, fundada em 7 de abril de 1991 por Edésio Martins, Luiz Aniso, Valmir Carvalho, Mauri Freitas e João Leite. Foram os manezinhos da ilha que fundaram a torcida do Figueirense, inclusive após uma derrota vexatória do clube ali, que eu não consegui achar qual foi nessa data, mas eles decidiram fundar a torcida depois disso. Um jornal, uma rádio famosa da cidade, publicava que a partir do Ninho dos Gaviões, né, que era chamada ali a região próxima ao Orlando Scarpelli, surge uma torcida do Figueirense. E o nome não poderia ser outro, gente, Gaviões Alvinegros. Outra grande inspiração nos Gaviões da Fiel, gente. Por que eu digo isso? Talvez quando os caras fundaram não foi esse o objetivo. Mas, gente, é o mesmo mascote da torcida, são as mesmas cores, o mesmo nome, né, porque Gaviões se trata das duas torcidas. Então são duas torcidas muito inspiradas nas torcidas de São Paulo. E quais são essas boas relações da torcida Gaviões Alvinegros? Ela não faz parte de nenhuma união, né? Ao contrário da Mancha Azul, que é bem próxima da União Dedo pro Alto, os Gaviões Alvinegros têm as suas particularidades nas suas uniões. Começando pelo Rio Grande do Sul, com a torcida do Comando do Brasil de Pelotas, que é um time de Pelotas, né? Mas não gosta de ser chamado assim, gosta de ser chamado apenas de Brasil, justamente porque o seu rival tem o mesmo nome. Os Fanáticos do Atlético Paranaense subindo então pro Paraná, uma grande relação, uma torcida muito forte, uma união muito forte, uma relação muito forte dos Fanáticos com os Gaviões Alvinegros. A Falange Azul do Londrina, então são duas grandes amizades no Paraná dos Gaviões Alvinegros e fecha praticamente uma trinca aí, porque a Falange Azul também é uma grande amizade, uma grande aliada da torcida dos Fanáticos do Atlético Paranaense, então junta esse trio. E são outras torcidas que os Gaviões Alvinegros têm, que é uma boa relação, assim como os Fanáticos lá do Bonde da Caveira. Subindo mais a São Paulo, aí nada mais nada menos do que as torcidas do Corinthians, especialmente a sua maior referência, os Gaviões da Fiel, é a grande amizade atualmente dos Gaviões Alvinegros, e outras torcidas do Corinthians que acabaram herdando, como o Pavilhão 9. A Camisa 12 não chega a ser uma amizade oficial dos Gaviões Alvinegros, mas tem uma boa relação, os caras ficam próximos ali, é uma relação amistosa com as torcidas do Corinthians. E aí, gente, eu até fui atrás dessa informação e não consegui a confirmação. Os Gaviões Alvinegros já tiveram uma boa relação com a Jovem dos Santos. Eu não sei como está hoje com essa ascensão com rivais da Jovem dos Santos, mas aparentemente existe ainda um respeito entre os Gaviões Alvinegros e a Jovem dos Santos. Outra torcida de São Paulo que tem uma boa relação, que também é alvinegra, é a torcida jovem da Ponte Preta, uma grande amizade com os Gaviões Alvinegros do Figueirense. Mas também no Sudeste, a torcida Raça Rubro-Negra do Flamengo, grande amizade também dos Gaviões Alvinegros. Então chama atenção, né, porque a Raça tem umas amizades particulares em relação à Jovem do Flamengo. Isso já causou muita briga entre as torcidas rubro-negras, e os Gaviões Alvinegros fazem parte dessa boa relação. Mais acima no Brasil, a Gangue da Ilha do Esporte é uma boa relação. Então, se por um lado a Mancha Azul tem amizade com a torcida do Náutico, a torcida do Figueirense tem uma boa relação com a torcida do Sport. A Garra do CRB, lá de Alagoas, também é uma boa relação. Então, uma com o CSA, outra com o CRB. Você vê como uma vai se aliando com a rival da outra, né? A Esquadrão Vilanovense é uma grande amizade, uma grande referência aí da torcida
dos Gaviões Alvinegros, bem como a remoçada do Remo. Se por um lado a Mancha Azul do Avaí tem amizade com a Terror Bicolor do Paysandu, os Gaviões Alvinegros têm uma boa relação com a torcida do Remo e também mais lá no Nordeste, a Jovem Garra Tricolor do Fortaleza. Essas provavelmente eu devo ter esquecido alguma aqui, tá? Mas trazendo aí esse panorama para equilibrar, né, gente? Uma rivaliza com a outra. Umas curiosidades aí a respeito das duas torcidas, gente, que eu acho muito legal as torcidas lá de Florianópolis, trazendo para o torcedor mais comum do Figueirense e do Avaí. Para quem não conhecia essa cena de uniões, estão aí as torcidas amizades, as torcidas amigas dos times, respectivos clubes que vocês torcem. Manezinhos da ilha. Valeu, gente! Grande abraço a todos, então. Muito obrigado por mais um vídeo que vocês acompanharam. Continuem acompanhando o canal e tchau!